Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 106 da nossa jornada, dia 16 de abril, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 20, Salmos 25, Eclesiastes 3 e 1 Timóteo capítulo 5. Eu confesso que hoje o devocional, o tempo de palavra, de leitura de hoje falou tanto ao meu coração, tanto, a palavra estava tão viva, e eu espero que aí na sua casa, ao você ler, ter momentos com o Senhor, não sejam apenas leituras, não sejam apenas áudios, mas seja um poder vivo do Espírito Santo com vocês. Então, sem mais delongas, Levítico capítulo 20. O Senhor está trazendo aqui consequências sobre os pecados. Logo no início, ele fala de uma entidade chamada Moloque. Entre povos como os cananeus e fenícios, havia práticas de sacrifícios de crianças a Moloque. Relatos antigos e escavações, como em Cartago, mostram restos de ossos de crianças em contextos rituais, indicando que isso não era simbólico ou só história, mas era real. Por isso, quando Deus proíbe aqui com tanta força, não é exagero. Ele está protegendo a vida e combatendo uma cultura de morte e uma idolatria extrema. Entregar filhos a Moloque era, na prática, rejeitar totalmente a Deus. Depois, o texto fala sobre necromantes, feiticeiros. A necromância é a tentativa de consultar mortos para buscar uma direção espiritual fora de Deus. Além da Bíblia trazer como uma prática errada, é uma quebra de confiança com Deus, com a vontade de Deus, é querer encurtar, é querer dar o nosso jeitinho para receber uma resposta que às vezes Deus pode até estar demorando para dar. Em vez de buscar a Deus e se consagrar, a pessoa busca outras fontes espirituais, o que a Bíblia trata como idolatria espiritual. Ao longo do capítulo, vemos várias leis com punições severas. Isso pode parecer duro à primeira vista, mas o fato era que Israel estava sendo formado como uma nação santa, em meio a povos completamente corrompidos, moralmente e espiritualmente. Essas leis tinham o propósito de preservar a pureza do povo e impedir que eles reproduzissem práticas destrutivas das nações ao redor. A terra prometida não era apenas uma promessa automática, exigia alinhamento com Deus. Se vivessem como os outros povos, sofreriam as mesmas consequências. Deus deixa claro: eu os separei para que sejam meus. Vocês são diferentes dos demais. Não se comparem, nem sejam influenciados pela cultura deles. E, acima de tudo, entendam que pertencem a Deus. Deus chama o povo para discernir, separar, escolher, porque quem é de Deus não vive como todo mundo vive. Nossa mãe já dizia: você não é todo mundo. E trazendo para nós hoje, talvez não existam mais altares para Moloque da mesma forma como antigamente, apesar de ouvirmos algumas histórias recentemente de crianças sendo sacrificadas para esses rituais. Mas no nosso dia a dia pode ser que ainda existam coisas que competem com Deus no nosso coração. Ainda existem vozes que tentam nos guiar, que não é a voz dele. Por isso o chamado continua sendo o mesmo para nós. Santifiquem-se, porque eu sou santo e vocês são meus. Partindo para Salmos capítulo 25, eu estou apaixonada por este capítulo. Eu estou mais apaixonada ainda pela consciência do Deus Pai aqui.
nós temos a Trindade, né? Deus, Filho e Espírito Santo. No Velho Testamento, quem governava era Deus, Deus Pai. E aqui mostra Deus Pai tão de perto, tão presente, que guia, que ensina, que cuida. Vemos com Davi que a vida com Deus começa na dependência, confiando naquele que sabe todas as coisas. Davi clama: faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me, guia-me. Ele pede direção. Isso revela um coração maduro. Davi não está pedindo: Deus, me tira disso, mas está pedindo: Deus, me ensina como viver. E sabe, a Bíblia diz no versículo 8 que Deus é bom e reto. Por isso, Ele aponta o caminho. Deus não esconde o caminho certo, Ele revela, Ele ensina, conduz. Todos que possuem um coração ensinável, quebrantado e desejoso, recebe mais dele. Ele guia os humildes e ensina os mansos. Quem se posiciona com orgulho não aprende, mas quem se rende é guiado passo a passo. Deus não é só justo, nem só misericordioso. Ele é perfeitamente os dois. Ele corrige, mas também perdoa. E Davi reconhece, ele diz: perdoa a minha iniquidade, que é grande, Senhor. Quanto mais consciência temos de Deus, mais consciência temos da nossa própria falha. E isso não nos afasta, mas nos aproxima, porque sabemos que Ele é misericordioso. E então vem uma promessa poderosa: aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Isso responde uma das maiores perguntas da vida: como saber o que fazer? A resposta bíblica é: ande com Deus. Tema o Senhor e Ele mesmo vai te guiar. Como eu disse, no Velho Testamento nós estávamos sobre o governo de Deus, do Deus Pai. No Novo Testamento era o governo do Deus Filho, Jesus Cristo. E agora nós estamos no governo do Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, te guia em toda a verdade, em todo o caminho. E não para por aí. Aqui em Salmos diz que Deus revela segredos aos que o temem. Isso fala de intimidade, é um relacionamento profundo. E quem te leva para esse relacionamento nos dias de hoje é o Espírito Santo. Salmos 25 nos ensina que Deus Pai não é distante. Ele nos guia, Ele é mestre, perdoador, conselheiro. Se você decide viver conforme a vontade dEle, uma coisa é certa: Ele vai iluminar os seus passos, ensinar os seus caminhos e te conduzir em cada decisão. E agora nós vamos para um capítulo que eu amo muito também. Eu não estava de brincadeira quando eu falei que este dia tem muita coisa. Vamos para Eclesiastes capítulo 3. É um daqueles capítulos que alinham o coração com o tempo de Deus e nos mostra uma verdade que para os dias de hoje, nesse mundo ansioso que vivemos, é um respiro para a alma. Tudo tem o seu tempo determinado. Aqui Salomão estava revelando que Deus governa o tempo. Existe um tempo para cada processo, para cada estação, cada movimento. E ele lista: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher. Eu quero que você leia isso com calma. Por quê? Porque isso nos confronta com uma pergunta: em que tempo eu estou hoje? Qual é o tempo que você está hoje? Porque o problema, muitas vezes, não é o que estamos vivendo, é querer viver o tempo errado. Queremos colher no tempo de plantar, queremos respostas no tempo de silêncio, queremos crescimento sem processo, sem falar que não dá para comparar o seu tempo com o tempo do outro. Cada pessoa está sendo tratada por Deus de uma forma única. Deus fez tudo formoso no seu devido
tempo. Nem tudo parece bonito no processo, mas no tempo certo, Deus revela a beleza daquilo que Ele está construindo. E mais, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Existe dentro de nós um senso de que há algo maior, além do agora, mas ao mesmo tempo não conseguimos compreender tudo. Salomão então traz um equilíbrio poderoso. Aproveite a vida, desfrute do teu trabalho, do tempo de hoje, viva com alegria, mas entendendo que isso é dom de Deus e não fonte de sentido. O sentido não está nas coisas, está em Deus que nos dá as coisas. E Ele reforça: tudo o que vem dele permanece. O que vem só do homem passa. A vida é limitada, o homem volta ao pó. Ei, entenda, o tempo é precioso e a vida precisa ser vivida com propósito. Aproveite o que Deus te deu hoje. Viva o seu tempo com Ele. Eclesiastes 3 é esse convite para confiar no ritmo de Deus. Quando você entende isso, você para de forçar portas, para de se comparar e começa a viver com paz, sabendo que o tempo de Deus nunca atrasa e que Ele é perfeito e, como vimos em Salmos, Ele é bom, reto e nos guia. E para finalizar o dia de hoje, 1 Timóteo capítulo 5. É um capítulo extremamente prático, mostra como viver a fé dentro dos relacionamentos, que o Evangelho se manifesta na forma como tratamos as pessoas. Ele começa trazendo um princípio essencial: trate cada pessoa com honra, pureza, como da família, os mais velhos como pais, os mais jovens como irmãos, as mulheres com respeito e pureza. Isso muda completamente a forma de se relacionar dentro da igreja. Não é apenas um ambiente comum, fazemos parte de uma família espiritual. Paulo ainda reforça o cuidado com as viúvas. E aqui vem um princípio que não pode passar despercebido. Ao falar de viúvas que ainda possuía filhos ou algum parente próximo, Paulo enfatiza: se alguém não cuida dos seus, especialmente da própria casa, negou a fé. Fé não é só o que se fala, é o que se vive dentro de casa. Antes de pensar em ministério, igreja, servir fora, Deus olha como você cuida dos seus. A responsabilidade começa no lar. A igreja ajuda, sim, mas não substitui aquilo que é responsabilidade da família. As viúvas, a igreja deveria cuidar das que realmente não têm ninguém. Mas quem pode assumir responsabilidade deve assumir. Paulo também fala que devemos honrar quem lidera bem, especialmente quem ensina a palavra, e derrama conselhos diretos para Timóteo, que valem para todos nós. Não tenha pressa em impor as mãos. Às vezes vemos, pessoas impondo as mãos, orando com outras, e Paulo diz: não tenha pressa com isso. Ele diz também: não seja cúmplice do erro dos outros e conserve-se puro diante de Deus, pois nem tudo aparece na hora. Os pecados de alguns são evidentes, outros aparecem depois. Da mesma forma, as boas obras também. Nem tudo que é verdadeiro se revela imediatamente. Por isso, precisamos de discernimento, paciência, tempo, porque tanto o erro quanto o fruto, cedo ou tarde, serão revelados. E eu de coração, eu quero orar para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que vocês tenham um relacionamento com Ele, ao ponto da palavra ficar viva aos seus olhos. Vocês conseguirem ver a ação de Deus, o amor de Jesus, o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que isso seja algo real e verdadeiro sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você seja revestido com um novo tempo, uma nova unção, para fluir naquilo que Deus tem para você, no seu tempo determinado, no que você está vivendo agora. Que não haja comparações, mas que o Senhor derrame sobre você aquilo que vem da parte dele para o seu coração. Em nome de Jesus, amém e amém.
Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 107 da nossa leitura.